De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco, que continua sintonizado na Band Nordeste. Neste bloco nós temos o prazer de conversar com Jean Paul Prats, que é diretor do CERN. O CERN é o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Jean Paul, primeiro, muito obrigado por estar conosco, tudo bem com você? Obrigado, bom dia a todos, obrigado, bom dia, Pinto. Você é especialista nessa área de energia eólica e parece que tem boas notícias aqui no Rio Grande do Norte, que há uma crítica de que a energia eólica não deixava dividendos para os municípios no sentido de tributação, de recursos tributários. E municípios como João Câmara, Parazinho, já começa a melhorar o seu PIB em função disso. Em que medida isso pode melhorar em outros municípios do Rio Grande do Norte? Pinto, na verdade, a energia eólica, como qualquer atividade industrial, atividade econômica, ela traz benefícios e também apreensões, né? Então, em qualquer lugar onde há um boom de alguma atividade, você precisa maximizar os benefícios e mitigar os eventuais inconvenientes, etc. Com a eólica não é diferente. Mas particularmente em relação, por conta da questão do ICMS da geração, que pela Constituição brasileira é invertido, ou seja, ele aproveita ao Estado que consome, não ao Estado que gera, ficou-se com essa ideia equivocada de que a energia eólica não traria nenhum benefício, não deixaria nada, segundo as aspas de algumas pessoas, no Estado ou nos municípios em que ela se instala. Isso claramente não é verdade, porque a circulação econômica de uma atividade não é restrita à sua tributação na forma de ICMS. Tem outras tributações e tem a própria circulação do dinheiro na economia local, que, a meu ver, às vezes é mais democrática e menos merecedora de vigilância direta do que entregar dinheiro na mão do gestor público, simplesmente, como é o caso, por exemplo, do royalty de petróleo. Existem várias críticas historicamente ao processo, eu sei porque eu fui autor do decreto de royalty em 97, autor-redator daquele decreto, e naquela época eu ingenuamente imaginava que aquilo era só um benefício, era assim uma coisa que ia ser um maná para aquelas cidades e que não iria haver mau aproveitamento, em suma, que ia ser uma beleza para a cidade. E nem sempre isso se verificou, né? Várias cidades souberam aproveitar esse recurso, mas várias cidades deram maus exemplos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, a ponto de chegar à mídia nacional os maus exemplos de utilização desse dinheiro diretamente indo para os gestores municipais. Eu continuo achando que a descentralização é a melhor forma de se gerir esse tipo de dinheiro. Dê um exemplo de descentralização. Justamente o prefeito ter acesso a essa gestão. Eu acho que continuo achando ainda, e dessa vez não ingenuamente como em 97, que a melhor forma ainda é você descentralizar esse dinheiro, ao invés de estar no governo federal ou no governo estadual pedinchando, mendigando, que essas receitas, algumas delas, sejam originariamente atribuídas aos municípios. No caso da eólica, você tem o ISS das obras e vários outros emolumentos, eventualmente, que os prefeitos têm na mão. Quando termina as obras, o ISS vai embora. Pois é, aí é que acontece o seguinte, aquela circulação que não é tributária, aquela receita de 4 milhões investidos por megawatt, dos quais 1/3 pelo menos tem que ser de compras locais, isso é natural, não é que obrigado por lei, é o hábito da indústria, né? Então pelo menos 1 a 1,5 milhão para cada megawatt instalado numa cidade é investido naquela própria cidade, na forma de contratação direta, subcontratos, serviços locais, alimentação, hotelaria, etc, etc. Este dinheiro é que tem que ser maximizado, perenizado, aproveitado pela cidade, justamente no momento em que há a grande ingestão de dinheiro, que é justamente na construção, para que depois aquilo seja aproveitado. Quem reforma uma pousada, reconstrói um posto de gasolina que estava caindo aos pedaços, uma borracharia, quem, em suma, aumenta a velocidade da economia local em algum momento, pode manter essa inércia, manter esse ritmo depois com novas atividades. E aí que está o grande desafio para os gestores locais, porque qualquer indústria, mesmo na construção civil, é assim. No período de construção tem muito emprego e depois que passa o período de construção você tem menos empresas. Até num prédio, num condomínio é da mesma forma, não é a eólica que é uma exceção. Perfeito, mas onde é que a eólica pode melhorar o PIB dos municípios?
Bom, já melhorou, né? O levantamento do IBGE em geral, agora o mais recente que foi lançado sobre as cidades, já indica, por exemplo, João Câmara e Parazinho, que eram municípios praticamente inexpressivos na economia do Rio Grande do Norte, como dos municípios que mais circulam, né, riqueza, portanto receita, entre os seus cidadãos. Então, na verdade, e isso não é tributário, isso não é necessariamente vindo de origem tributária, é origem da própria atividade econômica nos dois municípios que hoje são as capitais eólicas nacionais. João Câmara e Parazinho, aliás, na ordem invertida, Parazinho e João Câmara são a primeira e a segunda cidade com maior número de turbinas eólicas do Brasil. São as duas maiores cidades recebedoras, hospedeiras, anfitriãs da indústria eólica do Brasil. Em relação, não somente ao município, mas as pessoas donas, tem os royalties para as pessoas, os proprietários daquelas torres, né? Tem o arrendamento. Isso ali também, o arrendamento faz com que circule riqueza. O arrendamento que, inclusive, ele persiste durante os 20 anos, 25, quantos anos estiver operando o parque eólico. Então, enquanto tiver operação, aqueles proprietários, aquelas pessoas que arrendaram as terras também têm direito a uma fração, é bem verdade, claro que é uma fração pequena, mas uma fração do faturamento ou da receita líquida desses parques. Normalmente é assim. E isso já está ocorrendo no Rio Grande do Norte e identificado já pelo IBGE? Já está em curso. E há muito mais, como você perguntou, o que é que vem para o futuro? Nós temos hoje 2,5, Pinto Júnior, de 2,5 gigawatts instalados aqui no nosso território, já instalados operando, desde mais ou menos 2008 para cá, né? Temos outros 2,3 a 2,5 gigawatts, 2.500 megawatts, em construção já contratados. Portanto, não são projetos duvidosos. Vai ser potencial, não. É projeto que já ganhou leilão e já está em construção. Outros 2 pontos. Então, vamos chegar a 5 gigawatts. Esses 2,5 são capazes de gerar em torno de 35 a 37 mil empregos, né? Então, se você considerar Nordeste, que são 5 vezes isso, nós estamos falando da ordem de 150 a 200 mil empregos daqui para 2019, 2020, gerados na região Nordeste. E só no Rio Grande do Norte, mais de 35 mil empregos. Isso tudo é circulação de receita. Isso é muito, muito importante. Em relação à energia solar, eu estive recentemente na Esterbon fazendo uma matéria lá sobre um equipamento que tem lá de energia solar importante. Isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É importante a iniciativa deles de ter sido pioneiros aqui nessa escala, né, que não é uma escala de geração para um leilão, que é uma mega escala, e também não é uma micro escala, que é uma casa, para um comércio pequeno. É uma escala importante, interessante, que agora compensa, que agora houve evolução tecnológica de um lado, mundialmente, e houve da parte do Brasil um marco regulatório federal, leis federais e regulamentos federais que agora permitem que alguém produza sua própria energia, consuma parte dela e, caso ainda sobre, ela ainda devolve para o sistema com desconto na luz no outro mês. E quando não sobra, evidentemente, ela complementa da rede. E então, o governo do Estado também deu um incentivo importante. Sim, importante também a questão das isenções estaduais, eventualmente agora descontos também em incentivos municipais, né? A gente evoluir mais para essa área, por exemplo, de descontos de IPTU em imóveis que usem energia, que façam sua própria geração. Por que tudo isso é importante, Pinto Júnior, e nacionalmente? Porque isso alivia o sistema de transmissão, que é o nosso gargalo. Hoje o Brasil não tem mais um problema de geração de energia, como foi em 2012, aliás, em 2002, 2003, que havia aquele problema ainda decorrente do racionamento, né? E havia uma dúvida se o Brasil era capaz de diversificar suas fontes de energia e de produzir sua própria energia. O Brasil é um país grandemente consumidor de energivoro, digamos, né? Vorazmente consumidor de energia. E era grandemente dependente das hidráulicas, do nosso sistema hídrico, da chuva e dos rios. Hoje, o Brasil já diversificou bastante sua matriz, né? O novo modelo elétrico permitiu que a eólica entrasse, que a biomassa entrasse, que o gás natural entrasse, até carvão feito de uma forma limpa e arrumada é capaz de se usar, mas principalmente essas outras renováveis. E hoje o Brasil, hoje o Nordeste, por exemplo, só não está em colapso em função de uma grande seca, uma seca 5 vezes pior
do que a época do racionamento, que está acontecendo hoje, e o Nordeste não apagou porque a eólica está provendo 1/3 da demanda da região e o gás natural outro terço. Com potencial de crescer, de triplicar, potencial quadruplicar, enorme de crescer, imenso. potencial da matriz energética hoje já chega a 6% eólica, é pouco ainda, mas aí com potencial de chegar tranquilamente, dobrar isso nos próximos 10 anos. Perfeitamente. João Paulo Prats, diretor do CERN, muitíssimo obrigado por estar conosco. Obrigado a vocês. Vamos voltar sempre. outras vezes a conversar sobre esse assunto que é importantíssimo, interessantíssimo. Com prazer. Lhe passo o Jornal Potiguar Obrigado, Notícias, está obrigado, nas melhores obrigado. bancas. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta já já.